Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero começar a falar de alguns assuntos. E os assuntos que eu vou estar falando a partir de hoje são assuntos que muitas pessoas não querem falar. Os assuntos que eu estou começando a partir de hoje a falar são assuntos que muita gente foge, que tem pastores que não querem entrar neste nesse, digamos, mundo ou nesse campo. Eu vou falar sobre batalhas espirituais. E aquilo que Deus, ele me entregou nos últimos 25 anos. Eu vou começar a entregar algumas coisas para você. Eu quero falar sobre batalhas que acontecem em um campo que você não conhece. Eu queria que você se inscrevesse aqui no meu canal. Se inscreva aqui, queria você inscrito aqui, para que você possa receber todos os nossos vídeos. É só você ir aqui embaixo e inscrever-se. Você vai se inscrever e você vai receber todos os nossos vídeos. Você pode também deixar aí o seu nome para oração, o nome dos seus familiares para oração, o nome dos seus parentes aqui para oração, que eu vou orar no final desse momento de oração. Tá certo? Todos os dias, às 11 horas da noite, eu estarei aqui com você, nesse momento de batalha espiritual. Vai ser muito forte o que Deus ele vai fazer na sua vida. Tá bom? Por que 23 horas? Porque 23 horas representa o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou orar para que não falte nada para você. Agora, olha só, em Isaías capítulo 28, diz o seguinte: Porquanto dizeis, versículo 15, fizemos uma aliança com a morte, e com o além nós fizemos um acordo. Quantas são as pessoas que hoje não andam? Eu vejo hoje pessoas que não andam, justamente porque foram pessoas que fizeram um acordo com o mal um dia. Acordos espirituais. E esses acordos espirituais, eles podem se dar de muitas maneiras. Eu vou falar algumas maneiras. É aquela pessoa que de repente um dia ela frequentou uma casa de espíritos de encostos e depois que ela visitou esta casa de encosto, ela pediu lá um favor. E porque ela pediu um favor, ela está em dívida. Tem gente que até diz assim, mas eu já paguei essa dívida, eu fiz um trabalho lá no passado. Não, você fez um acordo. Quantas são as pessoas que estão debaixo de acordos infernais e não sabem? Aqui está escrito, fizemos uma aliança com a morte. Que morte é essa? Aquele que veio para matar, para roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então fazer uma aliança com Deus é fazer aliança com a vida. Mas fazer uma aliança com o mal, com a morte, é aliança com o mal. Quantas pessoas que entregaram sua mão para que uma cigana lesse? Quantas são as pessoas que deram legalidade para o mundo espiritual através de simpatias, umas simpatias que ela não, de repente, não sabia? Quantas são as pessoas? Eu me recordo que um empresário era muito bem sucedido. E um dia alguém estava devendo ele. E esse empresário, de repente, por um momento de impulso, ele acabou humilhando aquele rapaz que devia a ele.
Esse rapaz foi lá, pegou algumas moedas, consagrou a uma entidade, a um espírito. E pagou aquele empresário, entregou aquele dinheiro para aquele empresário. Então ele pegou aquelas moedas amaldiçoadas. E porque ele estava desprotegido, a partir daquele dia, tudo que ele colocava as mãos começava a dar errado. Quantas são as pessoas que de repente vivem debaixo de um mal que não sabem que existe aquele mal? A pessoa vive debaixo de uma maldição que ela não sabe. Ela não percebeu que existe um mal que trabalha contra a vida dela. Eu quero orar hoje para Deus quebrar cadeias. Aqui está escrito assim, ó, porquanto dizeis, fizemos uma aliança com a morte, e com o além fizemos um acordo. Quantas pessoas que estão debaixo de alianças, de acordos espirituais que não foram quebrados. Quando eu comecei a orar por esse empresário, na hora que eu comecei a orar, ele entrou em transe. Uma entidade que estava nele acabou se manifestando. E ali foi revelado, foi mostrado que era um trabalho. Deus, ele mostrou, ele revelou que era um trabalho de bruxaria. Quantos casamentos estão acabando por causa disso? Quantas famílias estão sendo destruídas por causa disso? Isaías 28:15 diz, fizemos uma aliança com a morte. Quantas pessoas que estão aliadas com a morte? Vida espiritual morta. Vida financeira morta. Vida sentimental morta. E pior que isso, vivendo uma mentira. Vivendo de aparência. Aí aqui diz assim, olha, quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará a nós. Por nosso refúgio, temos a mentira. E debaixo de uma falsidade temos nos escondido. Quantas pessoas que a libertação dela tem sido uma mentira, uma falsidade. Você sabe por quê? Continua viciado em pornografia. Quantas são as pessoas que começaram até a frequentar a igreja, mas precisa de libertação. Não há uma libertação concreta. Sabe por quê? Porque ainda está preso nos vícios, no adultério, na prostituição, na mentira. De repente, aquelas pessoas que até não praticam, mas as atitudes que ela tem são atitudes de pecados sexuais, que acaba amarrando a vida de uma pessoa de maneira que ela não prospera, que ela não vai para frente. Então, escuta o que eu vou dizer para você. Existe no mundo espiritual, o mundo espiritual, ele é feito de leis. Você pode ver que Deus sempre estabeleceu leis. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você chega nos Estados Unidos, existem leis. Não são como as leis do Brasil. Quando você chega, de repente, o estado que você estiver lá nos Estados Unidos, existe a pena de morte. Não é verdade? Essa lei não tem no Brasil. Cada país, cada local, cada comunidade tem as suas próprias leis. Tem coisas que você pratica aqui que não é errado. Mas se você praticar na Índia, ou na Indonésia, ou algum outro país, acaba sendo errado. Porque o que forma uma comunidade são um conjunto de leis. E o mundo espiritual é a mesma coisa, ele é feito de leis. Quando você entende as leis espirituais, você começa a colocar em prática. Aí você pode dar legalidade para Deus agir ou para o diabo agir.
Você vê que Deuteronômio 18 fala o seguinte: a vida e a morte eu coloco diante de você. Eu coloco duas portas. É você que vai abrir uma dessas duas portas. E quantas são as pessoas que têm aberto portas de maldição? Não é verdade? Eu quero orar por você. Amanhã eu vou falar sobre as portas que são abertas. Como que a pessoa abre portas na vida espiritual, portas para que filhos sejam destruídos, ou como que a pessoa acessa lugares espirituais, portas para que os filhos sejam abençoados. Isso é batalha espiritual. Eu vou falar para você, amanhã eu vou continuar falando sobre isso. De repente você está abrindo algumas portas. Ou de repente existem algumas portas na sua vida que devem ser fechadas. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração com você. Se você de repente até quiser me procurar pessoalmente, de corpo presente, domingo, 8 horas da manhã, em Belo Horizonte, Rua Tremendal, número 10, Ieiras Garcia, 1440, ali no Jardim Bom Filhole, no Butantã, eu estarei dando destinos espirituais, direções espirituais para você. Quantas são as pessoas que eu dei direção espiritual para ela? Ela se casou, foi feliz no casamento, pessoas prosperaram. Eu vou estar fazendo isso, tá bom? Agora eu quero apresentar a sua vida a Deus. Posso orar junto com você? Estenda as mãos assim como alguém que vai receber alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, eu coloco estas vidas, esta casa nas tuas mãos. Eu profetizo bênçãos sobre a vida de cada uma delas, meu Pai. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha trazer instrução e libertação para essas pessoas. Que maldições sejam quebradas e que essas pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida de cada uma delas nas tuas mãos. Elas estão abençoadas. Guarda da vitória e abençoe. Escuta o que eu vou dizer para você, olha para cá. Compartilhe esse vídeo com alguém. E manda essa pessoa, o seu familiar, me seguir. Porque nós vamos cancelar muitas maldições através dessa nova série que eu comecei. De batalhas espirituais e quebra de maldições. Que Deus te abençoe. Eu fico por aqui e que a luz de Deus esteja sobre a sua vida.